Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui de novo no Laboratório de Física Moderna da UTFPR. Estou com o Angel, que vai mostrar um experimento pra gente. Eu vou falar um pouco sobre o experimento de Young, que é da dupla fenda, para a gente discutir fenômenos ondulatórios com ondas eletromagnéticas, para complementar o vídeo anterior que foi falado da cuba de ondas. Beleza, então vamos conhecer esse experimento. Este é o equipamento que a gente vai usar para fazer o experimento de dupla fenda. Este aqui é um laser de hélio neônio, de comprimento de onda mais ou menos 630 nanômetros, isso corresponde à cor vermelha. Aqui a gente tem um aparato que tem várias fendas, a gente vai usar a dupla fenda, cada uma dessas fendas é mais ou menos de 0,04 milímetros e entre elas há uma separação de 0,125 milímetros. Aqui embaixo apenas um aparato para segurar o laser, para deixar a uma altura adequada. E é basicamente isso. A montagem então vai ser o laser nessa posição e a frente a gente vai ajustar para o laser, quando estiver ligado, pegar nas duas fendas. Bom, agora vamos ligar o laser, ele já está alinhado com as fendas. Então a luz do laser, assim que eu ligar, já está passando pelas fendas e está acontecendo um padrão de interferência, de difração, lá no aparato que está lá para frente, que nesse caso aqui é o nosso próprio quadro. Quando a luz passa pelas fendas, acontece o fenômeno de difração. Então a gente tem interferência dessas ondas. E aí a gente pode ver aqui, assim como a gente viu no vídeo anterior, que tinha os máximos e os mínimos, aqui a gente vai ver também. Isso caracteriza a luz como uma onda. Então aqui nesses pontos centrais a gente tem os máximos, e nesses pontos obscuros, então mais escurecidos, são os mínimos. Aqui nessas partes iluminadas acontecem interferências construtivas, e nessas partes escuras são interferências destrutivas. Então é o mesmo fenômeno que a gente já observou com ondas mecânicas, aqui está acontecendo com ondas eletromagnéticas. Algo interessante nesse fenômeno é que se a gente modificar os parâmetros, como o comprimento de onda, ou a distância entre as fendas, ou ainda a largura das fendas, esse padrão de interferência vai ser diferente. Por exemplo, aqui a gente tem entre dois máximos essa certa distância. Conforme a gente modificar os parâmetros lá, essa distância pode aumentar ou diminuir. Isso é fácil de ver com a equação. O experimento de dupla fenda, que a gente acabou de ver, ele foi feito originalmente pelo Thomas Young, em 1801. E ele serviu nessa época para comprovar a teoria ondulatória da luz. Já na época de Newton, século XVII e século XVIII, era muito forte a teoria corpuscular da luz. A luz era vista como formada por partículas. Nessa época já tinha a teoria ondulatória, que era defendida pelo Christian Huygens, só que talvez pela autoridade de Newton era muito mais aceita a teoria corpuscular, porque Newton defendia essa teoria corpuscular. Mas o Young, então, em 1801, ele conseguiu fazer esse experimento que ele verificou fenômenos que são fenômenos ondulatórios. Então ele comprovou, nesta época, a luz como uma onda. Então foi um marco muito importante no desenvolvimento da ciência. O fenômeno de interferência da luz, ela só vai acontecer em certos casos. A luz ela tem que ser coerente. O que é uma luz coerente? A coerência, ela mede a correlação de fase entre dois pontos da onda. Então, ela tem que manter uma correlação de fase entre dois pontos. Ou seja, isso não pode ser verificado com qualquer tipo de luz. Por exemplo, você não consegue pegar uma luz de filamento e ligar ela ali e fazer acontecer a difração. Tá? Porque essa luz ela não é coerente. Já a luz do laser que a gente usou é uma luz coerente. O laser já o próprio conceito de laser já envolve essa luz coerente. Um aspecto interessante é que quando o Young fez, ele não tinha propriamente um laser como a gente tem hoje. Então o que ele fez
foi antes de colocar a dupla fenda, ele colocou uma fenda simples, para pegar apenas uma parte da onda, uma pequena parte da onda, para que naquela pequena parte a luz ela mantivesse uma correlação de fase entre si, então fosse coerente. E aí ele conseguiu fazer o experimento dele. Então o experimento original não é feito como a gente já demonstrou na parte anterior. Outro aspecto interessante é que para acontecer esse fenômeno de interferência, além da coerência, a gente precisa também considerar as dimensões. No vídeo anterior a gente viu o fenômeno de difração com a cuba de ondas. A cuba de ondas, a onda na água, ela passava pelo obstáculo e acontecia o fenômeno de difração, formava ondas circulares. Aqui no caso da luz, o laser passa pelas duas fendas, ele vai interferir uma com a outra e aí forma aquele padrão que a gente viu, de interferência lá no anteparo. Mas isso acontece porque as dimensões do comprimento de onda da luz é parecido com as dimensões da largura de cada fenda. Se as fendas fossem muito grandes, a gente não veria esse fenômeno. Então a luz normal que a gente está acostumado, os obstáculos que ela encontra também, além de não ser coerente, mesmo que fosse coerente, a gente não conseguiria ver esses fenômenos de interferência, justamente porque as dimensões são muito diferentes, né? O comprimento de onda de luz é muito pequena e as dimensões que a gente está acostumado são macroscópicas. Essa equação que a gente está visualizando agora, ela pode representar, explicar o fenômeno de interferência da luz matematicamente. Então a gente tem o n, que vai ser a ordem do máximo. Então esse n é um número inteiro, pode ser n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Onde eu vou colocar o zero é arbitrário, normalmente a gente coloca na mesma direção que está saindo o laser, então o primeiro máximo ali a gente chama de N0 e a gente define N1, N2, N3, para baixo N-1, N-2 e N-3. O lambda é o comprimento de onda que a gente está trabalhando e o D é a distância que está separando uma fenda e outra fenda. No nosso caso, no nosso experimento, era 0,125 milímetros. E o seno de θ seria a abertura depois que a onda passa pelas duas fendas, que ela sai até chegar num certo ponto máximo, que a gente aproxima devido às dimensões, como sendo apenas θ. Então quer dizer que Newton estava errado. A luz é de fato uma onda e não uma partícula? Não, ele não estava errado, porque você pode fazer experimentos, isso um tempo depois, outros físicos desenvolveram, que você detecta a luz como partícula também. No efeito fotoelétrico, por exemplo, ele é explicado de uma maneira muito boa, correta, a partir tendo a luz como sendo partícula, como sendo corpúsculo. Então você explica o fenômeno do efeito fotoelétrico como a onda sendo partícula. Mas nesse experimento que a gente viu, a gente está fazendo um experimento que prova a luz como ondulatória. Então isso é chamado na física moderna de dualidade onda-partícula. E aí teve um físico chamado Louis de Broglie, que ele propôs o contrário. Se uma onda pode ser partícula, se uma luz pode ser onda e pode ser partícula, por que não o contrário? Aí que vem aquele experimento da difração de elétrons, onde ele consegue fazer um fenômeno que é ondulatório com uma partícula, que é o elétron. Ah, entendi. E para concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de se conhecer os fenômenos da ondulatória e saber que a luz é essa dualidade da luz também. Bom, os fenômenos ondulatórios eles foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência, porque várias tecnologias que a gente utiliza hoje, meios de comunicação, como celulares, satélites, fibra ótica, rádio, são todos fenômenos ondulatórios. Então, o conhecimento dos fenômenos ondulatórios da luz como onda, ela foi muito importante para o desenvolvimento tanto da ciência como da tecnologia, né? Na parte da ciência, a gente tem ali todo um desenvolvimento da mecânica quântica e
parte de tecnologia também, que está muito presente no nosso dia a dia hoje, que foi possível graças ao conhecimento desses fenômenos ondulatórios. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Quero agradecer ao Angel por ter disponibilizado esse tempo para mostrar o experimento. Valeu. Gostei também de participar e aproveitar a oportunidade para dizer que essa atitude que o professor Arandi e o professor Lenz têm é muito importante para o nosso desenvolvimento. A gente está no final do curso e essa liberdade que a gente tem para trabalhar no laboratório, fazer o vídeo, acho que contribui muito para a nossa formação. Verdade, deixar aí um agradecimento novamente para o professor Arandi e o professor Lenz, que sempre estão abrindo as portas do laboratório para a gente montar esses materiais. E é isso. Obrigado. Encontro vocês na próxima. Até lá.